Olá pessoal do meu 8º ano, tudo bem com vocês, galerinha? Vamos para mais uma correção na aula de hoje. Olha só, número 1 ele fala para nós: desenhe 5 segmentos consecutivos formando uma linha poligonal aberta e 5 formando uma linha poligonal fechada, ou seja, um polígono, ok? O que é uma linha poligonal aberta? A linha poligonal aberta é quando há um segmento de reta e esse segmento de reta não fecha uma figura plana. Por exemplo, aqui ó, vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tive 5 segmentos consecutivos com linha poligonal aberta. Agora, a minha linha poligonal fechada, ou o meu polígono, é 1, 2, 3, 4, 5. Ó, voltou aqui para o meu início. Então, fechou. Então, esse aqui é um polígono côncavo, ou seja, quando eu tenho um ângulo maior que 180 graus. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Outro polígono, mas esse é um polígono convexo, cujos ângulos são menores que 180 graus. Então, aqui eu tenho 5 segmentos consecutivos de linha poligonal aberta e 5 segmentos de linha poligonal fechada ou um polígono. Então, tanto faz eu desenhar essa figura ou essa. Então, tá dado aí o nosso desenho. Na número 2, ele pede, identifique as figuras a seguir como linha poligonal aberta ou polígono. Entre elas pode existir alguma que não se enquadre em nenhuma dessa classificação, ou seja, que não seja polígono. Então, nós sabemos que um polígono é dado quando eu tenho uma figura plana fechada. Então, aqui, ó, essa letra A, eu tenho um triângulo em cima, gerando outro triângulo. São 2 polígonos. Então, eu tenho 2 triângulos, logo essa figura forma um polígono, ou melhor, 2 polígonos. O polígono de baixo e o polígono de cima. São formados 2 polígonos. Na letra B, ela não é uma classificação, ela não é um polígono. Por que ela não é um polígono? Porque ela tem curvas. Então, toda figura plana que possui curvas, ela não pode ser um polígono. Lembrando que polígono é toda figura plana formada por retas. Então, a partir do momento que eu tenho uma linha curva, ela não é um polígono. Então, ó, linha curva fechada, portanto, não é um polígono. Já essa figura, ó, eu tenho linhas retas entre elas. Então, eu tenho um polígono, ou uma linha poligonal fechada. Lembrando que linha poligonal fechada e polígono são as mesmas coisas. Nessa letra D também eu tenho um outro polígono. Olha lá, ó, outro polígono, porque eu só tenho linhas retas. Ou seja, sempre que eu tenho vértices no encontro de um segmento com outro, eu tenho um polígono. Na letra E, embora eu tenha essas linhas retas aqui, ó, nesse meio, essa figura aqui, ó, é uma parte curva. Então, toda vez que eu tenho uma curva, ela não é um polígono. Ou seja, essa figura aqui não é um polígono. Já na letra F, ó, embora eu tenha, se essa linha aqui fosse fechadinha, ela seria um polígono. Porém, ela parte daqui do desenho, ela faz toda essa volta e vem aqui, ó, e a figura não fecha. Se a figura não fecha, ela é simplesmente classificada como linha poligonal aberta, ok? Já da página número 72, falar para nós o seguinte, ó, qual é o número de vértices, de lados e ângulos internos de um heptadecágono. Nós vimos o seguinte, que sempre num polígono o número de vértices, ele sempre será igual ao número de lados, ele sempre será igual ao número de ângulos internos. Se eu tenho um heptadecágono, logo eu tenho uma figura de 17 lados. Se ela tem 17 lados, logo ela vai ter 17 vértices, ela vai ter 17 lados e 17 ângulos internos, ok? Ele quer saber qual é o perímetro de um pentadecágono, pentadecágono regular, cujo lado mede 18 centímetros. Primeiramente, o que é um pentadecágono? Um pentadecágono é uma figura de 15 lados. 15 lados. E se esse polígono ele é um regular, significa dizer que os 15 lados são exatamente iguais, possuem a mesma medida. Quanto? 18. E o que é um perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu vou pegar o meu perímetro, vai ser a quantidade de lados que eu tenho,
15 vezes 18. Por quê? Porque cada lado mede 18 centímetros. Então, ao invés de eu somar o 18 15 vezes, eu vou pegar o 15 e vou multiplicar por 18. Quando eu pegar 15 vezes 18, eu vou ficar com 270 centímetros. Eu poderia ter pego 18 mais 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 18, que daria 270. Se eu somasse isso tudo aí, beleza? Agora ele fala para mim que eu tenho um triângulo equilátero. Nós vimos que quando eu falo de triângulo equilátero e o quadrado, são duas figuras, são dois polígonos, são duas figuras planas que não há necessidade de colocar a palavra regular na frente. Porque todo triângulo equilátero ele é regular. Se ele é regular, logo os três lados são iguais. Então, logo o nosso perímetro vai ser a quantidade de lados vezes a medida de cada lado. Então, quando eu multiplicar 3 vezes 2,75, vai dar 8,25 centímetros. Ok? Na número 3, ele pede para nós identifique visualmente, ou seja, vocês vão olhar e vão ver quais deles são polígonos regulares e quais os seus nomes. Lembrando que um polígono é regular somente quando todos os lados são iguais e todos os ângulos internos são iguais. Essa figura aqui, ó, eu tenho esse ângulo, 4 ângulos medindo 90 graus. Mas não fala, professor, uai, você tem um quadrilátero, então formado por ângulos retos. Então, esse meu polígono tem 4 ângulos de 90 graus e os 4 lados são exatamente iguais. Então, logo, esse meu polígono ele é regular, chamado de quadrado. Já na letra B, essa minha figura é um losango. O losango, embora os 4 lados sejam iguais, os ângulos internos não são. Tá vendo? Esse ângulo interno é igual a esse. Porém, esse ângulo interno é diferente desse, ó. Porém, igual a esse. Então, eu tenho 2 ângulos internos iguais. Se eu tenho somente 2 ângulos internos iguais, essa figura é classificada como não regular. Ou seja, esse polígono não é um polígono regular, pois os seus ângulos não são congruentes, ou seja, não são iguais. A mesma coisa acontece com essa estrela, ó. Esse ângulo aqui, ó, é igual a esse. Porém, ó, tem esse ângulozinho aqui, ó. Então, logo, os ângulos internos não são todos iguais. Logo, também não é um polígono regular. Na letra D, eu tenho um círculo. Se eu tenho um círculo, logo, não tem vértices. Se não tem vértices, ele nem é polígono. Então, eu não posso nem classificá-lo como regular ou irregular, porque ele não é um polígono. Beleza? Na número 4, ele quer que eu desenhe um quadrilátero côncavo. Então, tá aqui, ó, com E, F, G, H. Então, ó, E, ó, F, G, H. Porém, todo polígono é uma figura fechada. Então, esse H tem que fechar aqui, ó. Então, eu tenho um polígono côncavo. O que é um polígono côncavo, professor? Polígono côncavo é quando tem um ângulo maior que 180 graus. Tá aí, ó, o ângulo maior que 180 graus. Outro hexágono côncavo. Então, tá aqui, ó. Ó, I, J, K, L, M, N. Porém, eu tenho que fechar essa figura. Outro, 2 ângulos maiores que 180. Então, tá vendo? Um polígono é dito côncavo quando ele tem pelo menos um ângulo maior que 180 graus. Nessas duas figuras, esse tem um, esse aqui tem 2 ângulos maiores que 180 graus, ó. Aqui e aqui. Já no polígono convexo, os ângulos internos são menores que 180 graus, ó. Então, eu tenho P, um pentágono. O pentágono tem 5 lados. P, Q, R, S, né? T, T, P, fechou aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 lados. E todos os ângulos internos são menores que 180 graus, ok? Já no número 5, ele quer falar para nós o seguinte, ó. Considerando a relação ângulo interno mais ângulo externo é igual a 180 graus, ou seja, é um ângulo suplementar, calcule a medida do ângulo desconhecido x de cada polígono. Bom, se eu sei que esse é o meu ângulo interno e esse é o meu ângulo externo, eu sei que AI
mais AE é igual a 180. Quanto que vale aí? Aí é o ângulo interno, 140. AE é igual a 180. Então, eu vou pegar o ângulo externo, vai ser 180 menos 140. Então, meu ângulo externo vai ser igual a 40 graus. Ou seja, o ângulo externo é o que falta para chegar a 180. Se aqui é 140, aqui só pode ser 40. Igual aqui, ó. Se aqui eu tenho 50, a soma desse ângulo mais esse tem que dar 180. Se eu já tenho 50, aqui só pode ser 130. Porque quando eu somar o ângulo interno com o ângulo externo, ele tem que ser igual a 180. Beleza, galera? Já aqui na página 77, ele quer que eu determine o número de diagonais de um pentadecágono. Lembrando a aula anterior que eu falei para vocês, há uma diferença de calcular a diagonal de um polígono e a diagonal de cada vértice. Repare que ele quer que eu calcule a diagonal de um pentadecágono, ou seja, de todo o polígono. Mas o que é um pentadecágono? É uma figura de 15 lados. Então, eu sei que diagonal é igual a n vezes n menos 3 sobre 2. Então, essa é a fórmula. Então, vou substituir aqui, ó, D, que é a diagonal. No lugar do n, eu vou colocar o 15. 15 vezes 15 menos 3. Então, vou chegar aqui, ó, D vai ser igual a 15, que multiplica 15 menos 3, vai dar 12. Tudo isso dividido por 2. Eu posso pegar o 12 e dividir por 2. Eu vou ficar com 15. 12 dividido por 2 vai dar 6. 15 vezes 6, 90 diagonais. Então, logo, esse meu polígono possui 90 diagonais. Já na número 2, ele quer saber quantas diagonais partem de um único vértice. Então, essa fórmula de um único vértice é diferente dessa daqui, ó, porque é de todo o meu polígono. De um único vértice vai ser só D é igual a n menos 3. Eu quero analisar de um único vértice. Então, se eu tenho um heptágono, n é 7. Então, D vai ser igual a 7 menos 3. 7 menos 3, 4 diagonais. Aqui ele fala um decágono. Um decágono é 11. 11 menos 3 vai dar 8 diagonais. Octógono é 8. 8 menos 3, 5 diagonais. Hexadecágono é 16. 16 menos 3 vai dar 13 diagonais. Então, por isso que ele coloca 7 menos 3, 11 menos 3, 8 menos 3 e 16 menos 3, porque ele utiliza essa fórmula. D é igual a n menos 3, ok? Já na número 3, ele fala para nós o seguinte, ó. Quantas diagonais faltam nos polígonos abaixo para que sejam traçadas suas diagonais? Ou seja, começou a traçar diagonal. Do nada ele parou. Ele quer saber quantas diagonais tem esse meu polígono. Primeiro passo que nós iremos fazer é o seguinte. Calcular a diagonal total. Então, eu sei que D é igual a n vezes n menos 3 sobre 2. Então, quantos lados tem? Eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8. Então, D é igual a 8 vezes 8 menos 3 sobre 2. Então, D vai ser igual a 8 vezes 8 menos 3, 5 sobre 2. 8 vezes 5, 40. 40 por 2, 20. Então, ao todo, tem 20 diagonais. Essa figura tinha que ter 20 diagonais. Porém, foi desenhado, ó, 1, 2, 3, 4, 5 diagonais. Já foram desenhados 5. Então, quantos faltam? Faltam o seguinte, o total é 20. 20 menos 5, que já foram desenhados. Então, faltam 15 diagonais. Entenderam, galera? Para eu saber, se eu quisesse calcular o total são 20 diagonais. Porém, já foram desenhados 5. Então, ele quer saber quantas que faltam para terminar a diagonal desse polígono, para completar todas as suas diagonais. Então, eu vou pegar o total menos o que já foi desenhado, que vai dar 15 diagonais. Aqui é a mesma coisa, eu vou contar quantos lados tem essa figura. Galera, a dica que eu dou,
o número de lados sempre vai ser igual ao número de vértices, sempre vai ser igual ao número de ângulos internos. Então, para ficar mais fácil, comece a contar sempre dos vértices. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vértices eu tenho. Se eu tenho 15 vértices, logo eu tenho 15 lados. Então, D é igual a 15, que multiplica 15 menos 3 sobre 2. Então, ó, o que o problema fez aqui? Já calculou direto, mas vamos fazer o passo a passo. 15 vezes 15 menos 3 vai dar 12 por 2. Então, 12 por 2 vai dar 6. Então, 15 vezes 6 vai dar 90 diagonais. Então, essa figura teria que ter ao todo 90 diagonais, mas já foram desenhadas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diagonais. Já foram desenhadas 12 diagonais, não é? Então, faltam quanto? 90 menos 12. 90 menos 12, 78 diagonais. Então, faltam, para finalizar essa minha figura, ser desenhadas 78 diagonais. Essa número 4 é bacana, porque ele fala para nós, o número de diagonais de um polígono é igual ao triplo do número de lados. Você sabe quantos lados tem? Não. Você sabe qual é a sua diagonal? Não. Você sabe que a sua diagonal é igual ao triplo do número de lados. Então, D é igual a 3 vezes o valor de N. E eu quero encontrar qual é o polígono. Mas para eu encontrar o polígono, eu quero saber o número de lados. Com o número de lados, eu determino o meu polígono. Então, D é igual a N vezes N menos 3 sobre 2. Por que, professor, você utilizou essa fórmula e não a outra? Porque essa fórmula eu quero achar o número de diagonais do meu polígono. Então, eu quero achar o número de diagonais total. Então, ó, o meu D aqui é igual a 3N. Então, no lugar do D, eu vou substituir, ó, por 3N. Porque o D é igual a 3N. Então, no lugar desse D, eu coloco 3N é igual a N vezes N menos 3 sobre 2. E agora, professor? Eu tenho uma igualdade de dois termos semelhantes. Então, eu cancelo esse N com esse N. Então, eu vou ficar com 3 é igual a N menos 3 sobre 2. Tá vendo? Eu eliminei esses dois N's. Então, eu vou multiplicar cruzado. Então, eu vou ficar com... Vou puxar para cá, galera. Ó, setinha para cá. Ó. Então, N... O 3 não tem nada debaixo dele, é 1. Então, N menos 3 vezes 1, N menos 3. 3 vezes 2, 6. Então, N vai ser 6. O 3 vai passar para o outro lado da igualdade, vai passar mais 3. N é igual a 9 lados. Se o meu polígono tem 9 lados, logo ele tem que ser o eneágono. Eneágono é o polígono que tem 9 lados. Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Até a próxima, galerinha.